seja o que for. Isto é uma entrevista ao Coutrinho, não é? É preferível ter a flexibilidade e evitar que a empresa tenha mais tarde... Verdade e Consequência, edição especial dedicada às presidenciais, onde os convidados respondem às perguntas numa entrevista e fazem o debate de Eu ouvi dizer que houve aqui um momento muito awkward. Ideias com os comentadores da CNN Portugal, Francisco Rodrigues dos Santos e Pedro Costa. O nosso convidado não foi uma primeira versão, a Iniciativa Liberal já tinha as contas feitas e escolhido uma candidata para apoiar, mas aparentemente Mariana Leitão não tinha o perfil certo. É aqui que surge João Coutinho Figueiredo, com outro perfil e provavelmente o nome mais conhecido entre os liberais. Ok. Lançou recentemente um livro com um título, Porque Sou Liberal, e no lançamento foi questionado sobre as alterações à lei laboral. Quando o perguntaram se a flexibilização não significa mais precariedade para os trabalhadores, Coutinho Figueiredo responde: a precariedade não é em si uma fragilidade. Não foi só isso que ele Seguimos disse. para a entrevista. João Coutinho Figueiredo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite também ao Francisco e ao Pedro. Começo precisamente por este tema das alterações à legislação laboral. As últimas notícias dizem que ela pode mesmo resultar, a última proposta entregue ao GT pelo Governo, numa redução de salário dos portugueses. Se isso avançasse, o que é que faria, tendo um diploma que permita esta alteração? O que é que faria tendo esse diploma em mãos? Boa noite, André Carvalho Ramos. Boa noite, Francisco Rodrigues dos Santos. Boa noite, Pedro Costa. É um gosto estar aqui. Um gosto particularmente grande hoje estar aqui na CNN, porque devia ter estado ontem na CNN Summit. Portanto, antes de responder a pergunta, gostava de perguntar porquê é que eu não fui convidado? Aí é bem. Essa pergunta não pode fazê-la a mim porque não tenho responsabilidade. Aí é que awkward, bro. Não tem resposta. Então, pergunta ao contrário. O que é que acham de não ter sido convidado? Eu até devo dizer que acho que o João devia ter sido convidado. Quero que isto fique claro. Muito obrigado. Pedro? Não? Até porque há sondagens que já o colocam numa posição à frente do António José Seguro, que esteve entre o elenco. Coisa que, aliás, era previsível para mim, e é certo, e avisei os responsáveis do evento que isso iria acontecer. Tivemos ontem. Como imagina, não posso dar uma resposta, nem, não, mas acho que é uma maneira nem falámos disto já que eu não tive no fecho do formato. Já que eu estive em Alcobaça, estou aqui com particular gosto. E agradeço a sua presença, porque este formato convidou todos os candidatos. Mano, opa, olha, ao menos foi frontal, pós confrontar com isto. Mas é um bocado... Tendo em conta que o Summit era para os 3 maiores e ele não ser chamado, foi bem metido. Mas não eram 4... Percebes? Não eram 4. Para aqui está. E, portanto, é com particular eu estou aqui e que prometo ficar até ao fim da entrevista. Deixe-me então regressar a este tema. Se esta proposta, como há muitos candidatos que se têm refugiado. Isto é um projeto, não é final, não sei, quando lá chegasse, logo vi, etc. Eu vou dizer o seguinte, não é um pacote perfeito. Há temas, por exemplo, que tenham a ver com o trabalho noturno de pais de crianças de idade inferior a 12 anos, ou com necessidades especiais, ou com portadores de deficiência, e o esquema da amamentação que está proposto, que não agrada. Acho que é contrário à política de natalidade que devia também estar refletida na legislação laboral. Mas se me chegasse naquelas condições vindo do Parlamento, isso não seria suficiente para não promulgar. E porquê? Porque acho que Portugal precisa de melhores salários. Acho que isto é algo que ninguém discute. Podemos discutir como é que isso lá chega, mas também não é muito complicado ver, por exemplo, para onde é que imigram 18, 16, 20, conforme os anos, 1000 jovens portugueses por ano. Sim. Não imigram para países com legislações laborais mais rígidas que a nossa. Imigram para países com legislações laborais bastante mais flexíveis e com níveis salariais bastante mais elevados. Portanto, isso dá logo uma indicação que provavelmente as duas coisas não são contraditórias. Mas Portugal tem, e isso é, penso que a OCDE é que o diz, uma das legislações laborais mais rígidas da União Europeia. E, ao mesmo tempo, uma percentagem de contratos a termo mais alta da União Europeia. Pois. E quando se confrontar as duas realidades, pergunta, como e vai ser e então são as pessoas que têm emprego há mais tempo que têm essa estabilidade e têm todos esses direitos que a tal lei rígida lhes oferece, à custa de fazer com que aqueles que entram ou reentram, nos casos reentram no mercado de trabalho, não o tenham. Isto é da e, portanto, quando eu digo que a precariedade não é uma fragilidade em si, não é a existência de contratos a prazo ou não. É a existência da necessidade de mudar de emprego mais que uma vez. Mas se chegar até porque este dado é importante, para acabar, André, este dado é importante, é também claríssimo em Portugal que os saltos salariais mais importantes se dão quando se muda de emprego.
Portanto, numa economia que vai certamente ser mais dinâmica do que aquela que temos hoje, com mais mudança do que aquela que temos hoje, ter uma legislação mais flexível vai favorecer a criação de emprego e a criação de empresas e o crescimento das empresas. Mas deixe-me insistir neste ponto as empresas maiores pagam melhor que as empresas mais pequenas. Neste ponto em específico, a legislação laboral atual, o empregador precisa da aprovação da ACT para efetuar mudanças no cargo com a redução salarial. Correto. Há aqui uma alteração que se pretende e que está na proposta que foi enviada ao UGT, que facilita, no fundo, a redução salarial, alterando para um cargo de menor responsabilidade. Podemos resumir esta alteração desta forma. Sempre com o acordo do trabalhador. O que eu pergunto é se esta proposta, que prevê isto desta forma, até com prazos para a ACT se pronunciar, que podem não ser execuíveis, se levantaria dúvidas da sua parte. O que é que faria se houvesse uma proposta a questão que é, abrisse... se é com o acordo do trabalhador, qual é a questão aqui? Se aporta a uma redução do salário do trabalhador. Qualquer alteração de legislação pode ter efeitos perversos. Não creio que seja o caso dessa disposição em particular que está a referir. Digo apenas que é muitas vezes preferível ter esse tipo de flexibilidade, quer no cargo, quer na remuneração, e evitar que a empresa tenha mais tarde que fazer despedimentos coletivos. Portugal tem uma das mais altas taxas de despedimentos coletivos da Europa. Pois tem. Exatamente porque não consegue fazer esses ajustamentos mais pequenos. Certo. É preferível uma empresa conseguir ajustar-se gradualmente a alguma alteração de mercado, algum problema que possa ter tido, um desaparecimento de um cliente, etc., do que entrar numa tal dificuldade que só consegue resolver por despedimentos coletivos. E isso é bastante mais gravoso para os trabalhadores do que o ajustamento gradual que estava a referir. Abrimos ao debate. Francisco, quer começar? Posso começar? João, boa noite. Boa noite, Francisco. Esta pergunta que lhe vou fazer tem uma introdução um bocadinho densa, mas eu sei que o João, sobretudo nesta candidatura presidencial, tem-nos interpelado para boas reflexões acerca de temas importantes do país. Eu tenho visto o programa e sei que as perguntas são densas. É verdade. E o João tem essa profundidade para poder elaborar as suas... O Chicão aqui é... O Chicão tem que ser liberal. O homem está desejoso para se tornar liberal. Pelo menos esta é a minha interpretação. Porque ele, ainda por cima, nunca vi o Chicão a ser assim tão bem disposto como candidato. Este nosso espaço de discussão de ideias são conhecidas, encara que a precariedade não é uma fragilidade em si mesmo, porque entende que a flexibilidade é importante para uma necessidade de habituação do próprio trabalhador às dinâmicas do mercado laboral. Não, é mais concreto, é que com mais flexibilidade é mais fácil a criação de emprego. Muito bem. Com mais flexibilidade é mais fácil o crescimento de empresas. Certo. Quer um, quer outro. Criação de emprego favorece quem ainda não tem emprego, crescimento de empresas favorece quem já tem emprego e quer receber mais. Penso que são dois objetivos. Sim, essa sua ideia está clara e acho que é coerente com a filosofia que sempre apresentou ao país, foi sufragada várias vezes em eleições. Eu queria só dar aqui alguns indicadores para a sua reflexão. O primeiro eu creio que concordará comigo que em Portugal já não basta ter um trabalho para se deixar de ser pobre. E esta flexibilidade, por vezes, pode ter um lado pernicioso, que é isto que eu também gostava aqui de encarar, e o João sabe que eu sou um democrata cristão, defendo aqui uma ideia de economia social de mercado, que é quando a segurança do emprego diminui, também poderá diminuir a capacidade do trabalhador de reivindicar melhores condições laborais, sobretudo num contexto de pleno emprego, onde os empregadores têm sempre uma... 100% aquilo que o Chicão está a dizer. Matador, obrigado pelos 7 meses. Isto são duas ideias que, uma grande capacidade de absorver a nova são força válidas. de trabalho. O que é que acontece? Poder-se-á também dizer que o medo do trabalhador em perder o seu salário, o seu emprego, é o maior disciplinador das relações laborais, no sentido em que vale mais do que qualquer norma no contrato de trabalho. O João também tem referido outro ponto, que em teoria a mim faz sentido, mas depois também gostava de ver na prática, que é, diz que o Nightbot está a mandar sem essa produtividade mensagem. não vai haver ganhos salariais. Só que eu tive o cuidado de analisar os dados da economia nos últimos 20 anos e o que observamos é que os salários reais não têm crescido tanto quanto o aumento da Samsung, mas é bem antiga, isso é do S23, os é trabalhadores bem estão antigo. a produzir mais, mas os seus aumentos com os ordenados não têm acompanhado proporcionalmente este aumento, o aumento da produtividade. Também ouvimos o João muito bem, às vezes aparece também essa ideia, referir a questão da flexibilidade laboral como importante, sobretudo para quem também tem um emprego. E gostava de explorar esta ideia consigo, que é a ideia de que o trabalhador também pode procurar novas oportunidades de trabalho e com essas conseguir alavancar... Sim, mas isso já pode hoje, não é? O seu ordenado. Não precisa da lei, em princípio. Mas a flexibilidade também, não sei se concorda que tem subjacente esta ideia. Tem. Só que eu aqui apontaria apenas isto e para terminar, que é, poderá estar aqui implícita uma ideia um bocado romântica das relações laborais, no sentido em que o empregador despede o trabalhador para o ajudar e que o trabalhador tem sempre a ganhar com a rotatividade do seu trabalho. Ou seja, parece-me que na maior parte das situações, e aqui vou mesmo concluir, o trabalhador não tem uma almofada financeira para estar
períodos desempregado, ou seja, entre trabalhos, nem sempre, sobretudo atendendo ao que paga o nosso mercado de trabalho, adquirir um trabalho que possa ter vencimentos maiores. Por isso eu pergunto-lhe, para encerrar, que é, João, conhecendo como os portugueses conhecem, de que maneira é que fosse uma magistratura de influência... Variedíssimos assuntos. Temos hora e meia, não é? Como é que acha mais ou menos isso? Assunto, qualquer deles muito importante e mereceria uma conversa mais profunda. Vou pegar por aquele que talvez seja menos importante, porque não gostei da palavra romântico aplicada aqui. Porque romântico é achar que está tudo bem hoje, podemos continuar as nossas políticas laborais como temos tido, a causar o crescimento ou falta de crescimento económico que temos tido, com 40% das pessoas abaixo do limiar da pobreza antes de prestações sociais. Romântico é achar que se pode continuar com isto e que alguma coisa vai mudar como por magia. Não vai. Tem que fazer uma coisa mais estrutural, entre outras, não é só, entre outras, a legislação laboral. As pessoas têm muito medo Depois diz que temos em pleno emprego e que nesta altura o medo... Mas eu também vou dizer que as pessoas têm normalmente mais medo disto, então as pessoas também não têm muita vontade de se mexer, percebem? Isto está tudo certo, as pessoas têm todas direito a serem diferentes umas das outras. Mas esta aversão à mudança é uma coisa que vai estagnar este país muito. Samuel, obrigado pelo sabimento. Emprego é aquilo que condiciona... Pronto, Ana, foi isso. Mas repara, normalmente as pessoas que são mais recompensadas são as pessoas que fazem esta rotatividade empresarial, as pessoas que vão mudando de trabalho frequentemente. Eu falo disso, por exemplo, a minha irmã. A minha irmã mudou de trabalho umas, 4 ou 5 vezes e está muito bem neste momento. Está muito bem empregada neste momento. Mas está porque fez isso. Porque se não tivesse feito, provavelmente estava a receber muito menos. Ou seja, é isso. Ainda mais o uso constante de empregados temporários. Não sei, Bárbara, se isso é tão assim, percebes? Eu acredito que exista essa vontade em algumas empresas de fazer essas gigajogas, ok? Mas isso também é por isso que devia existir a ACT. Porque eu acho que esse tipo de trabalho não é assim necessariamente tão mau. Quando é bem feito. Ou seja, empregar temporariamente não é uma cena dramática. É preciso ser bem feito. Em primeiro lugar, a relação do trabalhador com o empregador. É ao contrário. Em pleno emprego é o empregado que tem mais poder para procurar emprego. Eu até vou dizer que os empregados temporários até deviam ser mais caros do que os encontrá-lo facilmente. Correto? Sim, mas... É nestas alturas que é bom tentar mexer na legislação laboral. Depois diz-me, a produtividade tem subido em Portugal, os salários médios não. É olhar para os números e para a evolução do contrato de 6 meses é um empregado temporário. Quer dizer, se houver a possibilidade de poder ser renovado no fim do contrato, então não. A produtividade média da economia portuguesa tem subido, porque há setores importantes da economia portuguesa que têm aumentado a produtividade, mas não é aí que tem sido criado o emprego. Compreendo perfeitamente a vossa preocupação. De baixa produtividade, nomeadamente o turismo, a agricultura, a construção. Onde primam, e isto é conhecido também. Mas isso honestamente já é o mercado de trabalho atual, malta. Bem, tem sido cada vez mais frequente o recurso à mão de obra importada. A mão de obra importada é essa, que está disponível a trabalhar a um preço mais baixo. Portanto, temos aqui uma realidade que essa sim deve ser tratada também no contexto da discussão dos tais problemas sérios e profundos. Se queremos que uma economia em pleno emprego gere oportunidade para as pessoas, que essas oportunidades mas é isso, Luís. Poder negocial ao trabalhador, como é que isso resulte num aumento salarial, porque eles são precisos. E à procura de melhores condições, bro, é uma coisa que... São necessários. Muitos deles pelo seu conhecimento ou pela sua... Mas, Bárbara, isso funciona para tudo, percebes? O problema é esse. É que por isso é que depois também não consegues chegar a um consenso ideal, porque isso funciona para tudo. Todas as políticas adaptadas a este tipo de coisas têm que ter por base o mundo não ser cor-de-rosa. Ou pela experiência que tiveram naquele setor, qualquer válvula que permita que pessoas disponíveis para trabalhar por menos dinheiro vão entrando no país impede este fenómeno de acontecer. Portanto, o que nós estamos a assistir é que estes 8 anos em que entraram supostamente em Portugal, diz 1 milhão de pessoas dispostas a trabalhar por menos dinheiro, têm impedido a subida salarial. Portanto, este problema tem que ser encarado também desta forma. Portanto, se não tivéssemos a mexer nestas variáveis todas ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida nenhuma que uma legislação laboral mais flexível conduz a mais criação de emprego. Agora, sejamos claros, isto só é razoável, só é humano, só é digno, se ao mesmo tempo que estivermos a fazer isto, estivermos com apoios sociais devidamente fortalecidos também. Chamava-se isto no passado, eu não gosto nada da palavra flexi-segurança, vou dizer, é inspiração nos modelos nórdicos, em que há, de facto, muito mais flexibilidade
na contratação e no despedimento de pessoas e um apoio social à transição, ao desemprego, muito mais robusto e mais longo. A minha grande dúvida é se pessoas que mudem mais vezes já me de parece emprego, que se protege um bocado desses loopholes. por exemplo, que não exijam tanta qualificação, terão essa oportunidade nessa mudança de conseguir um salário maior ou conseguirem um mesmo. Tem que se mudar mesmo nesses tais negócios de pouca sofisticação. Eu acho que Portugal já não é um país assim tão iliterado quanto isso. E alguns ainda há. Se a única maneira de contratar pessoas for oferecer mais dinheiro, se não houver alternativa de contratar pessoas por menos dinheiro, os salários vão subir obrigatoriamente, não há outra maneira. Porque esta noção de que os empregadores fazem questão... Os salários já estão a subir. Precisamente por isso os salários já estão a subir. Exatamente. Quando a lei da oferta e da procura não se suspende por decreto e eu acho que não se suspende mesmo. Quando uma coisa é mais rara, relativamente mais rara a procura, vai obrigatoriamente subir o seu preço. E alguém, na restauração, isso foi evidente. E naquela componente semi-qualificada ou até qualificada da restauração, isto foi muito evidente. O que hoje se paga um chefe de cozinha não tem nada a ver com o que se pagava há 10 anos. É uma procura brutal. Isto pode ser replicável a vários níveis dos setores, mesmo dos menos qualificados. Portanto, sim, e pode haver períodos de transição, e aí estou de acordo, os períodos de transição são sempre a coisa mais complicada, porque é aquele bocado de dor ou de custo, ainda não se vêem os resultados. Mas a confiança que houver nas políticas e a convicção com que se aplicarem, vai conseguir fazer passar esse período, se houver a tal rede robusta de segurança para as pessoas que possam ser afetadas por essa transição. Pedro Costa. Boa noite. Boa noite, João Coutinho Figueiredo. Muito obrigado. Como é que é, Branquinho? Sobre a sua candidatura e nomeadamente sobre o seu anúncio de candidatura. Numa entrevista à RTP, disse que os problemas vão aparecer independentemente da cor política do presidente que for eleito no próximo ano. Concordo. Disse também que o presidente deve reagir com abertura e numa expressão que tem repetido muitas vezes, deve reagir com abertura e deixar que o governo de turno resolva os problemas. Disse também, e tem dito muitas vezes, que está afastado das lógicas partidárias, apesar de, recordo, foi candidato a primeiro-ministro há mais ou menos 3 anos e, como recordámos na nossa introdução, substituiu a líder do seu partido, que estava de turno para ser candidata a Presidente da Iniciativa, a Presidente da República, com o apoio da Iniciativa Liberal. Esta ideia de se afastar das lógicas partidárias, aliás, tem sido uma quase unanimidade entre os vários candidatos. Dos 8 candidatos a Presidente da República, ainda não ouvi nenhum afirmar-se como valorizando o seu trabalho como líder partidário, como dirigente partidário. Só aparece Marcos Mendes, de vez em quando, valorizando a sua experiência política, aliás, equiparando à sua experiência internacional, coisa que também me vai causando alguma surpresa. Quando trouxerem cá a pergunta. Esta sua candidatura, esta é a pergunta, depois desta introdução, a pergunta é... Esta sua candidatura é mesmo a demonstração de uma diferença? Traz mesmo algo diferente? Ou é o Coutinho de Figueiredo a ter que vir novamente a jogo porque o líder de turno da Iniciativa Liberal não consegue afirmar sozinho o seu espaço político? Mais uma vez, vários planos. Da primeira coisa, eu não substituí. Sou muito liberal, deixa-me escolher. Para grande desespero dos meus assessores, eu respondo às perguntas todas. E com a verdade ponho tudo em cima da mesa. Para grande desespero deles. Primeiro, eu não substituí Mariana Leitão. Mariana Leitão tinha sido indigitada para ser candidata da Iniciativa Liberal às presidenciais. As coisas alteraram-se dentro do partido, ela assumiu a candidatura à liderança do partido e optou por deixar de ser candidata. Portanto, depois eu não fui... Honestamente, é assim, o Pedro Costa faz as perguntas que o típico português comum quer ouvir serem respondidas. São perguntas um bocado a tasco. Não totalmente, mas um bocado. Mas merecem atenção, porque isto são as dúvidas dos portugueses, honestamente. Os portugueses não estão aqui a pensar, independentemente do que vocês acharem ou não. Nós aqui estamos a discutir, obviamente, e vocês estão a discutir a política tributária e a questão das leis laborais e tudo mais. Mas grande parte dos portugueses não discutem estas coisas, nem querem saber. Querem ouvir estas respostas. Não fui desafiado pelo partido a fazer absolutamente nada disto. Foi uma iniciativa minha.
da qual só dei conta ao partido depois. Ponto número 1. Ponto número 2. Não há nenhum Presidente da República que tenha sido eleito apenas com os votos dos partidos onde era oriundo. É um facto. Mesmo os maiores. Tiveram sempre mais votos que os partidos. Obrigatoriamente, os candidatos têm que transcender a sua área política de origem. Portanto. Terceiro, o Pedro teve funções políticas. Hoje é comentador. Quando aceitou ser comentador, reviu aquilo que vinha fazer, aquilo que era na vida. Não faz aqui o que fazia na Junta de Campo de Rico. Não. Espero eu. Não faço. Portanto, eu, quando fui líder partidário, tinha um conjunto de objetivos e de funções e de formas de me comportar. Como Presidente da República, terei obrigatoriamente ter outras. Eu sei quais são as funções. E essas funções não são executivas. Este homem é uma máquina, pá. Este O homem... governo de turno, como eu costumo dizer, vai estar a fazer. Agora, vou estar atento, que é bem diferente. E para os presidentes que querem estar atentos, que é o meu caso, é muito importante perceber do que se está a falar. Dos assuntos setoriais que em cada momento estão na agenda política. É muito importante não ser só qual dos gajos? Um constitucionalista, alguém que olha para os problemas numa lógica mais formal. Eu tenho o hábito, e a minha... Claro que vai, é um gajo super bem preparado para decisões e conseguir perceber os seus impactos imediatos. A questão é que ele é um gajo extremamente... Isto nota-se até a conversar com ele corriqueiramente. É uma pessoa super bem articulada e é uma pessoa que se nota que sabe do que está a falar. Enquanto às suas intenções, é lógico que eu não estou na cabeça do João para dizer que ele tem todas as melhores intenções do planeta, não é? Percebem? Não posso garantir a 100% que o João não vai eventualmente poder vir a trair aquilo que será a nossa confiança nele. Mas isso acontece com qualquer um, percebem? Agora, tendo em conta aquilo que tem sido o percurso político do João desde há uns anos para cá, e do pouco que eu conversei com ele sobre isto, parece-me genuinamente uma pessoa bem intencionada e parece-me genuinamente ter uma preocupação em relação a Portugal que quer resolver e que quer dar de alguma forma a sua contribuição para... não me parece que ele estivesse a conseguir fazer isso na Iniciativa Liberal, tipo como líder partidário. Lá fora, no Parlamento Europeu, sim, fez a diferença. Tanto fez a diferença que foi nomeado vice-presidente do Partido Europeu onde estava, da família europeia onde estava. Como Presidente da República, parece-me uma boa figura para mediar aquilo que tem sido a bandalheira que tem acontecido cá em Portugal. Impactos secundários e os seus impactos a longo prazo. É verdade. E saber também factual. Aquilo que é preciso em termos de recursos financeiros, humanos, de tempo, para que algumas coisas funcionem. Esta experiência é absolutamente inestimável no contacto com o Governo nas discussões das políticas setoriais. Claro. Não para governar, mas para que o Governo, seja ele qual for, seja de qual for, não tem que ter as minhas soluções, as minhas soluções ideais. É que neste caso vocês até nem têm que se preocupar com as ideias liberais. Sabem? Porque as ideias liberais do João, enquanto Presidente da República, vão ter que ficar de parte. E ele parece-me ser uma pessoa com um extremo bom senso e com um sentido de Estado, que é aquilo que eu acho que é mais importante num Presidente da República, sinceramente. Portanto, acredito que seja a pessoa mais bem preparada para isto. Tem que ter pensado nas consequências mais definitivas e mais são ideias diferentes, mas as pessoas têm essa... a cena da posição dele sobre o veto, atenção, também isso já foi um bocado desmistificado. Aquilo que ele disse foi que isso devia ser presente à discussão. Percebes? Ele disse que isso devia ser presente à discussão. E eu acho que é importante isso discutir, da forma como está. Mas acho que ele não defende isso inteiramente. E disse que os problemas vão aparecer, seja qual for o acordo do Presidente. Eu acho que a expressão que usei foi desafios. Porque dentro desses desafios, dessas mudanças estruturais profundas que vão acontecer, algumas no mundo, outras na Europa, outras em Portugal, vai haver oportunidades também. Só se for conseguir detectar as oportunidades e estamos preparados para aquilo que nos temos que adaptar se olharmos a tempo. Não é quase, é mesmo. Se formos honestos. De facto, se o João fosse o gajo que mais beijinhos dá às velhas, ia ganhar estas eleições, não tenhas dúvida. O André faz disto de profissão, todos os dias anuncia problemas em determinados setores, na educação, na saúde, na justiça, que esta semana teve muito na voga. Boa parte deles só existem nesta dimensão porque não nos preparámos a tempo. Porque muitos deles eram visíveis. A falta de professores era visível, era uma questão de tempo. Certo. A falta de médicos era uma questão de tempo.
A forma como o sistema, o Serviço Nacional de Saúde está organizado, gerar alguns destes problemas, era visível, bastava olhar. Isso traz-me outra dúvida. Dou-lhe um exemplo, só para acabar, desculpa, André. Este escândalo que se gerou à volta dos dermatologistas em Santa Maria. Eu ia precisamente aí. A utilização do SIGIC. Sim. Eu suponho que sabem quando é que foi criado o SIGIC. 1998. Para acabar com as listas de espera. Funcionou. Quem olhasse para aquilo em 98, isto é a primeira vez que eu vi, já estava na política, portanto, muitos anos depois do começo daquilo, a primeira coisa que constatei era se era para acabar com as listas de espera, não estava a funcionar, já era um sinal que alguma coisa ali não estava a funcionar bem. A segunda coisa que eu vi foi, há aqui um incentivo brutal, para reduzir as cirurgias em horário normal e para aumentar as cirurgias em horário, digamos, fim de semana. Sobre esse caso também há uma coisa que avançámos esta semana e para as instituições de saúde. Que é o facto da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde já tinha recebido há um ano, mesmo antes desse caso ter sido denunciado aqui na CNN e na TVI, já tinha recebido uma queixa há um ano, mas não teve meios para trabalhar, investigar e fazer um procedimento que teria de ter feito. O próprio Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria diz que se tivesse sabido antes, também poderia ter evitado estes custos que hoje estão a ser contestados. O que eu pergunto é se, quando os liberais querem um Estado mais magro, menos funcionários públicos, onde é que isso esbarra Excelente exemplo. na capacidade do Estado ter os funcionários necessários e os meios necessários para evitar estes custos que depois são questionáveis? Eu consigo pegar em 2 alunos ou alunas de qualquer curso de informática em Portugal e montar um sistema que detecta exceções como essas que estamos a falar, pagamentos desse montante, ou a passagem de 65 mil receitas de medicamentos antibióticos, ou a inscrição de 10 mil pessoas numa freguesia que tem 3.700 habitantes, sistemas para detectar esse tipo de anomalias em uma semana, com custos baixíssimos e recursos humanos zero. Portanto, há coisas, muitas, dezenas, milhares de decisões da administração pública que podiam ser muito melhores com os mesmos funcionários que temos. Olhem, isto também é um dos problemas basilares deste país. Há uma dificuldade tão grande neste país de se adaptar a coisas novas que é uma coisa surreal. E há um agarranço de malta mais velha a estes trabalhos pelos quais já são ignorantes, ok? E são, temos que dizer as coisas assim. Há uma dificuldade tão grande em a malta se adaptar, e isto vê-se em tudo o que é sítio, em tudo o que é área, É óbvio, as pessoas têm que se manter, se são informáticos, estão nestas áreas, têm que se manter atualizadas, ponto final. E a realidade é esta, há um inconstância à sombra da bananeira, porque nós não podemos garantir que todos os trabalhadores tenham a mesma motivação para trabalhar nas áreas em questão, ok? Primeiro, há uma epidemia neste país, desde o início, que é também, para mim, a meu ver, um problema basilar, que é facilitar o acesso a áreas distintas da área de formação a uma data de trabalhadores para colmatar as lacunas da falta de trabalho, ok? Facilitou-se tanto o acesso de pessoas que não têm formação em áreas específicas ao acesso a essas áreas só para garantir que não há desemprego, que depois o que acontece é que vocês têm pessoas a trabalhar em áreas que não são as áreas de interesse dessas próprias pessoas e trabalham desinteressadas. Portanto, trabalham, claro que sim, mas desinteressadas. Portanto, fazem o trabalho completamente desinteressados. É lógico que é impossível garantir que vocês metem todas as pessoas a trabalhar nas áreas que querem, até porque isso é completamente impossível. Mas, pelo menos, poderia haver alguma organização, alguma forma de tentar garantir que algumas pessoas que são extremamente motivadas a trabalhar em determinadas áreas conseguiam efetivamente ir parar essas determinadas áreas. Coisa que eu não tenho visto acontecer nestes últimos anos, ok? Não tenho visto acontecer. E depois, falta de motivação também gera falta de interesse e vice-versa, não é? E com falta de interesse também ninguém se vai adaptar a coisas novas, correto? E depois, aí está o problema que o João está a falar, que é vocês em N empresas, nem é preciso irmos a empresas, mesmo no Estado português, e no Estado eu acho que ainda é mais gritante. No Estado português tens uma data de gente a fazer determinadas funções que já não se adapta a essas funções, tem 1001 ferramentas novas para facilitar até o seu próprio trabalho, mas nem querem fazer isso, não querem fazer esse exercício, porque fazem esse trabalho há 20 anos ou 30 anos da mesma maneira e não percebem que há mais formas de fazer aquele trabalho de forma mais rápida e eficaz. E depois tens o problema que tens hoje,
que tens, e depois também vos vou dizer o que é que também lixa aqui esta situação toda. É que as pessoas que são interessadas e com motivação e que querem trabalhar e aprender e fazer as coisas de forma diferente e que até inclusivamente primam por trazer inovação e para conseguirem que as coisas funcionem melhores, de forma melhor, não recebem incentivos. Zero incentivos. Para zero incentivos. Isto até em empresas privadas viu. Olha, eu vivi isto. Digo-vos isto assim. Eu vivi isto. Não vos vou dizer onde, até para não prejudicar ainda mais a relação que tenho com essa entidade em si. Não é que tenha uma relação má, mas pá, já dei aqui algum feedback que eu tenho a certeza que não é bem recebido lá. E para não me lixar ainda mais, não digo onde. Mas acho que não é difícil perceber. Da minha experiência, eu desde que era estagiário, que enfrentei imediatamente este problema. Que é, vinha com ideias novas, vinha com coisas novas, coisas com as quais eu já estava habituadíssimo a fazer. Aqui, por exemplo, aquilo que eu faço hoje, com o OBS e outro tipo de ferramentas, eu já fazia isto há 11 anos, 12 anos, certo? Portanto, quando eu fui estagiário, eu tinha estas ideias todas, eu tinha este know-how, eu sabia como é que se fazia as coisas. E quando cheguei aos sítios, foi a grande custo que eu consegui fazer alguma coisa. Percebem? A grande custo. Consegui, efetivamente, e digo-vos aqui com todas as letras, fui eu o grande responsável para terem mudado um bocado a mentalidade da forma como se faziam as coisas. Eu, na altura, entrei lá com a premissa da minha tese de mestrado, que era falar do papel do streaming na reinvenção da questão em si, ok? Que não vou dizer. Entrei com essa mentalidade, entrei com essa vontade de fazer alguma coisa e na altura agradeceram muito, sabem? Durante as coisas agradeceram muito e depois adeus, até amanhã. Pronto, adeus até amanhã. E até inclusivamente me disseram olha não, acho que teres lugar aqui, nós soubemos que havia uma vaga aqui, não te chamamos porque achamos que é cortar-te as pernas. Ou seja, quando vocês enfrentam este tipo de desafios, a tendência é uma pessoa não se esforçar, porque para quê? Eu posso fazer o meu trabalho. Olha, o trabalho que eu tinha para fazer naquela altura fazia-o em 2 horas do meu dia, ok? O resto das horas ficava a olhar para o ar e a divertir-me, ok? Eu podia efetivamente esforçar-me bem mais, e esforcei-me muito nessa altura mesmo assim, só que otimizava tantas coisas que tinha para fazer, que o trabalho que eu tinha que fazer em 6 horas ou 7 de estágio, fazia em 2. Percebem? Ou seja, imaginem o que é que eu não podia fazer nas outras 5. Só que não havia interesse nisso. Portanto, assim, é difícil, não é? E isto que o João está a dizer, eu identifico isto em todo o lado e tenho amigos meus que sofrem da mesma coisa, que querem fazer cenas e não conseguem precisamente porque ou as entidades patronais resistem a esta ideia ou o próprio Estado é retrógrado como o raio nisto, E depois temos os serviços públicos que temos, todos a cair aos bocados e sem a mínima motivação. Vocês vão tratar de alguma coisa à Segurança Social ou uma loja de cidadão ou têm a sorte de encontrar uma pessoa que é um excelente profissional naquela área e que vos recebe muito bem e resolve o vosso problema rápido, ou então nunca mais. Olha, eu falei disto recentemente até. Olha, vou-vos dar um exemplo até recente. O meu sogro é camionista, ok? Trabalha nessa área. E teve-me a contar que, basicamente, na Alemanha, o processo todo que ele tem que fazer para descarregar o caminhão é 20 vezes mais rápido do que cá em Portugal. É uma falta de organização neste país. E depois digam-me assim, quem é que decide estas coisas? Não são as pessoas que fazem esse tipo de trabalhos, não é? É a malta que é responsável por dizer que as coisas são assim. Porquê é que essas pessoas não têm a facilidade para resolver efetivamente? Porquê é que não se contrata pessoas que têm entusiasmo e que querem fazer as coisas dessa maneira? Essa é a questão crucial. Não sei, não faço ideia. Pronto. É isto, São sistemas tal e qual isto. É uma questão de gestão, porque isto é uma coisa muito vaga. Não é uma questão de gestão, é uma questão de olhar para o problema. Se eu tenho um padrão assim e de repente tenho, num conselho, numa especialidade clínica, um pico,
Mas um pico não é do Mas nos dobro, Estados é 10 Unidos, vezes. Nos Estados Unidos houve um corte abrupto, por exemplo, nos funcionários do Estado. Não é nada disso que eu estou a defender, nunca defendi. Mas pergunto se esse corte efetivo trouxe algum benefício a... Então deixa-me fazer uma pergunta retórica. difícil. Tem ideia de quantos funcionários públicos se vão reformar nos próximos 5 anos? Quantos são? Mais de 100 mil. Os meus pais, É os o dois. reflexo de termos uma administração pública muito envelhecida. Os meus pais são os dois professores. Os meus pais são os dois professores há 30 anos. Estão perto da idade da reforma. O meu pai pode-se reformar ainda este ano se quiser, mas acho que ele não vai. Aliás, o meu pai já se podia ter reformado há 1 ano ou 2. Mas acho que se vai reformar para o ano, provavelmente. A minha mãe, daqui a 2 anos. São professores. Portanto, quem é que vos vai substituir? Olhem, vou-vos dizer uma coisa. Mais grave que isto é que, provavelmente, quem vai substituir um professor de inglês nem é uma pessoa que se vocacionou em educação. É uma pessoa que está lá para basicamente, garantir que tenham aquele emprego enquanto procura outra coisa. Assim é difícil, meu. Quantos vamos contratar? Exatamente. E alguns vão se reformar em serviços onde fazem falta. Quando o direito à educação vão se nem reformar em sequer se serviços consegue. onde não fazem falta. Pode ser por aí o princípio Então, do- olha, fim-se na Virgem não As pessoas corra. partem do princípio que a racionalização daquilo que é o funcionamento do Estado tem que passar por despedimentos e por coisas brutais. Não tem. Tem que passar por uma atitude de muito respeito. É que até vos vou dizer, há muita coisa que a AI pode efetivamente substituir e melhorar, ok? A educação não é uma delas. Não é uma coisa delas. Não me parece que a educação seja sequer possível ser feita por inteligência artificial. Claro que é um complemento. Claro que pode ser uma ferramenta de estudo, sem sombra de dúvida. Como substituir um professor? Nunca na vida. Nunca na vida. Completamente impessoal e principalmente em idades mais jovens. Aposto convosco que não vai substituir em nada. Pelo dinheiro do contribuinte, isso é a primeira. Mas depois, quando se vêem indicações deste género, repara, porque os dados estão cá, mais claro. uma vez, é só olhar e pensar neles. Quantos anos tem o relatório da OCDE, penso que já 2, que indica cerca de 20% de desperdício no Serviço Nacional de Saúde? E fizeste tu muito bem, Charreira. Mas estás a ver, o dramático disto é teres que chegar a esse ponto, mano. O dramático disto é teres que chegar a esse ponto. 20% hoje, ao orçamento de hoje, são 3.500 milhões de euros. Sim. Não é? Sim. Portanto, vamos... Alguém que olhe para isto, mesmo que o relatório não fosse muito mais específico, ok, onde é que estão? O que é? O que é que podemos fazer? Desperdício de que tipo? Sim. É? Francisco. Portanto, isto para dizer que aquilo que nós chamamos de emagrecimento do Estado não é mais do que ser muitíssimo mais cuidadoso com o dinheiro dos contribuintes e usar essa capacidade de gestão, lá está aquela expressão que eu não queria usar, para ser muito mais racional e evitar estes sucessivos casos de abuso, de corrupção, acho que se pode dizer mesmo. Por o caso de Cortegaça foi corrupção. Os funcionários eram pagas para escrever as pessoas, para detectá-las muito mais cedo e impedir que o sistema sofra e com isso deixe de poder ajudar as pessoas que efetivamente precisam. É que isto até tira a credibilidade. Agora a pergunta que lhe faço é uma pergunta que tem Também. política mais pura e dura, não é tão substantiva, nem tem esta cristalização no âmbito das doutrinas políticas, mas tem que ver com pontos críticos para esclarecer relativos à coerência da sua candidatura. O João Coutinho de Figueiredo era presidente dele quando eu era presidente do CDS e eu recordo-me bem, na altura, usar uma expressão de dizer que o sistema político em Portugal estava controlado por partidos socialistas. Sim. Pensava que era a tua expressão. Não. Era a prima moderninha, como é que era? A prima moderninha, é verdade, é isso mesmo. E que gostava muito de Campo de Ourique e gostava... muito do peixe real e conhecia pouco do peixe real. Era este trocadilho. Mas na altura, ou seja, o João passou um bocadinho a ideia que todos os partidos tinham um pendor socialista na sua ideia de país, à exceção da Iniciativa Liberal, e chegou até a descrever o país como o país do Partido Socialista, em que as pessoas, os eleitores, quando eram chamados às urnas, tinham muita dificuldade em perceber o que é que os partidos tradicionais defendiam e a sua escolha dependia muito do perfil, do fenómeno carismático dos líderes. Não, isso é genuinamente aquilo que se passa ainda hoje. Menos, tenho já a dizer, muito menos, e ainda bem que caminhamos nesse sentido, mas isso é exatamente aquilo que se passa ainda hoje.
E hoje em dia o João apresenta-se com uma candidatura, e diz isto mesmo, que é um sinal de força e de credibilidade, ter apoiantes numa base muito abrangente, que envolvem partidos como o PSD, como o CDS. Eu acho o Chicão, apesar de eu não me identificar na matriz política do Chicão, eu acho o Chicão um político brilhante, ok? Qual é que foi o problema? Acho que o Chicão estava numa fase de muita falta de confiança na altura em que era líder partidário do CDS. E muito se deveu às pessoas que tinha atrás dele. As pessoas que o Chicão tinha atrás, muitas delas claramente não o queriam lá. E portanto, também acho que ele estava numa fase de muita falta de confiança. Agora parece-me estar numa fase muito mais confiante. E até o Partido Socialista. Partido Socialista. Sim, e depois outro ponto importante foi este, que eu também gostava de esclarecer consigo. Há um ano e meio o João estava a pedir o voto dos portugueses para ser eleito eurodeputado. Hoje apresenta-se como candidato presidencial. O João, que eu também estou bastante atento ao seu discurso, sempre usou muito este contrato de confiança entre eleitos e eleitores. De que maneira que isto pode estar comprometido de um ano e meio estar a jogar eleições diferentes. Depois, a própria Iniciativa Liberal, como já falámos aqui, parecia ter uma candidata, tinha mesmo, era a atual líder, à presidência da República. Já falámos. Mais tarde concluiu-se que o João era o perfil certo, muito também por sua iniciativa. Ninguém concluiu. A própria Iniciativa Liberal chegou a apoiá-lo, não é o que eu estou a dizer. Chegou depois. Claro, é o que eu estou a dizer. Mas essa história vale a pena explicá-la já aqui. João, eu não conto. Eu é que optei porque achei que havia um espaço enorme, e tinha razão, mas um espaço enorme que não tinham a quem votar. Certo, mas o João também reconhece que a candidata da Iniciativa Liberal não era incapaz de chegar a este espaço enorme. Não sei, o João está chegaria. para provar, é um universo paralelo, eu não faço contrário, esses contrafatuais. Não, mas isso é uma decorrência normal, um corolário lógico, porque se o João se entendesse que o candidato dele cobriria esse espaço, não o iria João certamente não seria candidato. Deixa-me só terminar. Qualquer outro candidato, se eu achasse por esse espaço, eu não tinha sequer de ocorrer a ideia. Nenhuma. É essa a conclusão que estamos a chegar. Pronto, e é uma boa conclusão, está certo. Só para concluir, o João disse recentemente, que até gerou um bocadinho de polémica, que não se poderia atravessar ou confirmar com certeza a seriedade de Marcos Mendes devido ao seu passado. Tem uma série nem a capacidade, nem a popularidade. Na advocacia, mas só para concluir. Mas, no entanto, o João não admite que coloque em causa a sua seriedade, apesar, ou sobretudo, por causa do passado que tem relacionado a grandes grupos económicos. Eu aqui quero deixar muito claro, não estou fazendo nenhuma insinuação. Eu tenho o João como uma pessoa séria e convivi consigo já em vários fóruns. Portanto, eu pergunto, depois destas curvas e contracurvas, como é que aborda estes pontos que eu aqui mencionei? Curvas e contracurvas, porque as perguntas tocam em... Também, é isso também. 10.000 pontos do território nacional que obriga lá a chegar por vias e travessas. Isto não é perguntas, mas é uma espécie de cardápio. Mas é verdade, caraças, o Chicão aqui parecia quase uma composição. O Chicão, isto foi difícil, pá. Que se um gajo é bombardeado com 20 perguntas ao mesmo tempo, é que esbarrar em 30 em 30 perguntas, mas ele tem toda a razão, que isto é difícil de responder, porra. Coisas que eu tomei nota. País era PS. Era PS. Não é? Tivemos 8 anos de governação de António Costa, tivemos, dos quais... Enfim, pouco tempo em maioria absoluta, mas deviam ter sido mais. Já joguei, não adorei, pá. Tínhamos um país PS, tínhamos. E poucos partidos, de facto, a questionar... Se calhar iria mais ao Ion. A questionar se era necessário inverter o rumo numa série de políticas que estavam, de facto, a atrasar Portugal. E acho que podem fazer justiça que quem chegou nessa altura ao Parlamento e começou a falar de determinadas matérias, colocou sistemas na agenda, que hoje muitos acham normal discutir, mas que não eram quando lá cheguei. Portanto, sim. E depois... Não sei se é, cagando a cu. Não faço ideia de estar a dizer isso. Não sei se é. Já lá vamos, malta. Calma lá. Estamos agora a ver isto. A vida política vamos estar a discutir. Vamos desvirtuar. Já expliquei. Eu sei que esta stream são várias coisas, ok? Eu sei que é Secret Story, que é gaming, que é política. Eu sei que é muita coisa aqui. Mas pá, quando estamos a fazer uma coisa ou outra, tentem não vir cá mandar quando é que vai jogar não sei o quê? Pá, malta, tipo, respeitem um bocado o que está a passar. Porque senão depois eu também paro de falar sobre os assuntos, perco-me, ok? E de repente, tipo, estamos todos a falar de coisas completamente diferentes aqui no chat e ninguém percebe. É porque eu percebo a tendência de vir cá e dizer e eu ter que responder imediatamente àquilo que vocês dizem. Eu gosto de falar convosco, ok? Portanto, eu não quero ser aquele gajo que está aqui a ignorar o que vocês estão a dizer. Epá, é só por isso. É tipo, não quero estar a desvirtuar o que se está a fazer aqui, ok? Estamos aqui a conversar sobre isto. Quando saí da liderança da Iniciativa Liberal, tinha realmente um horizonte de duração do governo de maioria absoluta dos 4 anos. Eu vou-vos só ignorar. E ninguém, incluindo os que estão à volta dessa mesa, pode dizer que na altura achava que o governo não ia durar 4 anos. Até o próprio Primeiro-Ministro. Sim, até por próprias circunstâncias que rodearam e que motivaram
o fim desse governo, acho que ninguém podia prever. Portanto, isso sim, conduziu algo que é novo e que me levou a pedir a confiança dos portugueses em 2024 para estar no Parlamento Europeu. E eu, de facto, prezo muito o cumprimento de mandatos. Portanto, aqui duas coisas que eu quero dizer. Uma, esta candidatura também deriva do facto de eu achar que um Presidente da República de um Estado-membro, mesmo não tendo funções executivas, mesmo não tendo assento direto no Conselho Europeu, tem mais influência para resolver alguns nós gordos que a Europa vai ter que resolver nos próximos anos do que um eurodeputado entre 720. Ponto número 1. Ponto número 2. Só serei Presidente da República se muito mais pessoas escolherem que eu seja do que escolheram para ser eurodeputado. Provavelmente os mesmos. Portanto, os próprios que me deram o mandato para estar na Europa vão dizer, não, de facto é melhor que exerças este cargo. E esse também será um mandato que me será dado. Não foi uma decisão fácil, confesso. Não foi uma decisão fácil. Portanto, da mesma maneira que quando me decidi candidatar, meti na cabeça que a função não é executiva e, portanto, que a postura que eu tinha enquanto líder partidário e candidato a Primeiro-Ministro e executante, vá lá, detentor de poder executivo, era uma e agora vai ter que ser outra, também neste caso, ao deixar, digamos assim, um mandato, faço em nome de um interesse maior. E faço em nome desse interesse por achar que havia aqui esse espaço. E as sondagens recentes mostram crescentemente, e vão continuar a fazê-lo, ficam já a saber, vão continuar a assistir a um crescimento desta candidatura porque é mobilizador. Falar às pessoas com otimismo, falar para já com verdade. Porque eu não digo que as coisas vão ser fáceis, eu não escondo os problemas, eu não fujo às respostas, mesmo quando elas são difíceis ou posso não dar votos imediatos. Não faço. Deixe-me perguntar. Quem votar em mim sabe exatamente o que é que está a votar. Faz uma campanha agora, com base em algumas suspeições. Pergunto-lhe isto porquê? Porque não, mas eu já vou, ia falar disso. Numa entrevista que deu, referiu que não sabia se haveria interesses por detrás dos comentários de Marcos Mendes. Convém perceber... Também falou em pressões para desistência, mas não uma coisa cada vez. Disse exatamente quais. André, pergunto é isso. Uma coisa de cada vez. Fazer uma campanha de suspeições. Não. Quer fazer outra pergunta? Se era essa? Não. Se quiser explicar. Não. Agora explico. Mas não podem fazer as perguntas assim dessa maneira. Se é binário, não. Agora, vou-lhe explicar como é que aparece a questão da não ter a certeza sobre a seriedade de determinados candidatos. A meio de uma entrevista longa, muito longa, que depois já apareceu editada, espero que nas versões online apareça completa, é perguntado se tem alguma coisa em comum, veja alguma coisa em comum com o candidato António José Seguro. Sabe o que é que vai ser melhor destas presidenciais? João Coutinho de Figueiredo no Bom Partido. Vai que era sério. E eu disse, olha, por exemplo, considero uma pessoa séria. Porquê? Porque conheço o seu trajeto, sei onde ele esteve, quando saiu da política, sei as atitudes políticas que ele esteve, etc. E foi-me perguntado a seguir, mas não vê essa seriedade noutros? Não, noutros não conheço tão bem. De facto, não conheço tão bem. Não conheço tão bem o trajeto profissional, por exemplo, de Marcos Mendes. Foi isso que eu expliquei. Não sei. É comentador do 12 anos. Eu gosto de mudar de águas, Madalena. Mas também é consultor de uma grande empresa de advocacia, ganha bem nessa função, intermediário em negócio, eu não sei. Eu tenho um livro publicado com toda a minha carreira profissional. As pessoas podem ver, desde antes de nascer até entrar na política, tudo o que eu fiz. Não temos essa informação biográfica sobre Marcos Mendes. Portanto, eu não estou a dizer que não é. Estou a dizer que perguntar, pode dizer a mesma coisa, não posso dizer a mesma coisa. Sim, foi isso. Mas por desconhecimento. E não seria mau que esse desconhecimento fosse suprido, digamos assim. Não seria mau. É em nome do próprio, aliás. Eu, quando apresentei o meu livro, talvez alguns de vocês se lembrem, disse mesmo, não é particularmente cómodo falar de si próprio, mas acho que quem pede a confiança das pessoas deve mostrar que merece essa confiança e que a sua vida é congruente com aquilo que defende. Foi isso que eu fiz. Não foi com o intuito de dizer eu estou a mostrar e outros não. Aliás, também há livros sobre os candidatos. Sim. Não escritos pelos próprios, devo dizer. Mas também pode-se saber. Portanto, quando não há conhecimento concreto sobre o que eu estou a não fazer, eu não posso pôr as mãos no fogo, como se costuma dizer. Pedro. Bom, voltando não à campanha, mas às funções de Presidente e àquilo que tem dito, e ao seu discurso da apresentação de candidatura. Ok. Disse-lhe há pouco, quando estávamos a chegar ao estúdio, a percepção que tenho é que a sua campanha está a correr bem, os números é isso que demonstram. No seu discurso da apresentação de candidatura, falou da sua visão para o país, falou sobre educação, falou sobre saúde, falou sobre cultura, tema raro, em especial à direita, a aparecer nos discursos. O filho do Costa é um Costa mais novo.
Tipo, não sei se vocês têm essa percepção, mas ele é muito parecido com o pai. Eu acho muito parecido com o pai. Aliás, eu olhava para ele e diria logo, este gajo é filho do António Costa. Até a forma de falar e tudo. Sobre habitação. Anunciou-se como candidato da ambição, repetiu muitas vezes a ideia de que vai quebrar as narrativas dos candidatos do sistema e passará à segunda volta. No entanto, sob a função de Presidente da República, disse essencialmente que já fez melhor do que isso e, portanto, não será para si um prémio carreira. Foi o que retive sobre esse assunto do seu discurso de apresentação de candidatura. Nos seus cartazes, pede um presidente com o perfil certo, com uma fotografia sua, adivinhe-se, de perfil. É um trocadilho mais ou menos engraçado. É um trocadilho mais ou menos engraçado. Eu sou incapaz de escolher as minhas próprias fotografias. Não, eu confesso, a mim o cartaz essencialmente causa-me inveja capilar. Mas não retiro muito mais mensagens do que isso. Não consigo ter olhar com grande atenção. Com o estado de instabilidade em que vive o mundo, o país não merecia saber mais da forma como encara Gostei da inveja a função capilar. presidencial, sobre o que será o trabalho de João Coutinho de Figueiredo se for eleito presidente, mais do que a sua visão. Que idade é que país. tem o Pedro Por exemplo, Costa? falou muito pouco de como garantir a estabilidade política, ou já agora, como falou há pouco, de que o país era um país com um forte domínio do Partido Socialista. Como é que se impede que seja há o forte 6 domínio anos. do outro partido? Como é que se impede que seja o forte domínio do outro partido? Não, que é neste momento, ou seja, há um brutal desequilíbrio para a direita e, portanto, um Presidente de República de direita são os ovos todos no mesmo saco. Então, mas o Marcelo é o quê? O Marcelo não é do PSD? Não sempre foi do PSD. O Marcelo é de direita. Aliás, o Marcelo ainda é mais de direita que o PSD. Sempre foi. Como assim? Então vamos começar por aí. Eu não acho mesmo, 32 não também já foi aqui comentado, que a origem direita-esquerda, neste particular, e nesta... Epá, que idade é que o homem tem, caramba? Vocês estão todos a dizer idades diferentes, meu. Caramba, Pedro Costa. Filho. Pedro Costa. Pá, não há uma... Com 34 anos. Tem 35. Tem 35 anos. Esta eleição seja... Porra, 35 anos, meu. Tem mais 3 anos que eu. O Pedro Costa. Determinante. Acho que... não acho. O Parlamento tem sido muito. Não é? Isso é o Parlamento. Estou a falar do Presidente da República. O Presidente da República, interpretando bem a função, o que deve ser é alguém preparado, eu acho que estou mais bonito. para encarar o seu futuro e interessado em fazê-lo. E com energia e vontade de o fazer. Mas eu também ainda parece que tenho 24. Devo dizer que isto tinha a propósito do... sim, da forma como se encara a função presidencial. Vem a propósito, porque amanhã mesmo, de manhã, em Gaia, apresentarei o manifesto, o compromisso 2031 da minha candidatura, que é essencialmente dedicado à forma como eu entendo que devem ser os compromissos que eu assumo com os meus eleitores, com os portugueses como um todo, relativamente ao exercício da função presidencial. E será apresentado por mim próprio, pela Liliana Reis, ex-deputada do PSD, por Manuel Cavaleiro Brandão, ex-deputado do CDS. Não já debate do Coutinho? Duas pessoas respeitáveis, com raízes no Norte, que vão ajudar-me a explicar porque é que aquela concepção do exercício da função presidencial faz sentido em 2026, quando ocorrer a eleição. E eu não falei só... Eu distingo sempre o plano da governação, que são resolução dos problemas do presente, aqueles que já temos, onde se incluem, obviamente, a saúde, a primeira preocupação das pessoas, a habitação, a educação, a segurança, a justiça, a segurança social. Todos os sistemas setoriais têm, porque há demasiado tempo que estão a ser adiados, têm que ser tratados pelo governo que estiver em funções, e o Presidente da República tem, dentro da sua influência, a obrigação de não deixar que esses temas saiam da agenda, sendo certo que o Governo pode não resolver da mesma maneira que o Presidente da República teria idealmente. Não é isso que é importante. É importante que sejam tratados e socialmente pensados. Se a solução for diferente daquela que para mim seria ideal, já falamos, espera aí, Gato. no processo, encantado, desde que não saiam da agenda. Presente. Mas um país que funciona... É que vocês vêm cá todos fazer perguntas diferentes, porra. Uns vêm cá perguntar sobre gaming, outros vêm cá perguntar sobre Magic. É difícil, eu não consigo, pá. No presente... Depende de qual dos decks estás a falar. Tenho dois. Luís, obrigado pelos 60 meses. Sim, encontras outra vez mal preparados. Portanto, para além daquilo que é incentivo aos governos para tratar políticas setoriais seriamente e não adiar reformas
que exigem alguma coragem, e nesse sentido o Presidente da República deve apoiar para não haver, para se perceber que são reformas que são necessárias, deve ao mesmo tempo incentivar a olhar para os problemas que vão certamente ocorrer por via das mudanças que já estamos a verificar na geopolítica, no projeto europeu, em tecnologias, tudo isto com repercussões, algumas delas, só para dar um exemplo de coisas que eu não percebo porque é que não são discutidas com mais profundidade em Portugal. Um estudo recente da Universidade Nova aqui de Carcavelos com a consultora McKinsey, tem também 1 ano e meio, revela que a inteligência artificial em Portugal vai afetar 40% dos postos de trabalho. Afetar em vários graus. Alguns muito, alguns pouco. Está bonito. 1.600.000 postos de trabalho. Está bonito. Precisam de algum tipo de requalificação. Eu não sei se vocês já uma vez tentaram perceber a dimensão do esforço que é requalificar 1.600.000 pessoas. E requalificar... Se quiser saber sobre inteligência artificial, hoje, no meu trabalho, usei a inteligência artificial do Google para fazer uma pesquisa sobre si, e uma das coisas que descobri foi que se demitiu de vereador da Câmara de Lisboa após o escândalo do elevador da Glória. Não estou a falar da inteligência artificial como uma alternativa ao conhecimento. Era só para lhe partilhar, isto é mesmo verdade, isto está mesmo no Google. Em várias... está longe da fiabilidade que possa substituir os humanos na totalidade, mas há muitas coisas que faz, já sabemos, com muito mais velocidade e muito mais correção do que alguns humanos, e só pode melhorar. Portanto, requalificar 1.600.000 pessoas exige uma quantidade de formadores, uma quantidade de tempo que recomendaria que começássemos já. Não vejo Gemini, eu acho que o Gemini ainda tem muito que palmilhar em comparação com outros. Mas em que setores são exatamente? Que tipo de qualificações estamos... Olha, vamos falar do setor musical, em que as músicas da AI estão completamente descontroladas. Não é? Já aqui vimos várias vezes. Não é preciso dizer muitas vezes. Aliás, até vos vou dar um exemplo, que é para a malta que não tem visto. O quão surreal é. Vou aqui meter o Baby Shark em blues ou em jazz. Tipo, vamos só aqui mandar o... em soul, aliás. I can still hear you call through the waves and through the hall. Mama's voice was a guiding star. Pronto, portanto... Estamos a falar. E há projetos educativos em Portugal, fora daquilo que é o sistema educativo formal, que tentam exatamente suprir estas lacunas com resultados absolutamente extraordinários. Alguns de iniciativa, digamos, social, comunitária, outros de iniciativa privada, a funcionar muitíssimo bem. Gostava muito que esses exemplos pudessem, na parte que é importável, ser transportados para dentro do sistema educativo normal. Porque não podemos ter um sistema educativo que é basicamente igual há 30 ou 40 anos, quando o mundo mudou e vai continuar a mudar desta forma. Não é possível. E com velocidade chegamos agora à parte final da nossa entrevista. Avançamos para o Vai ou Veta, que é pergunta rápida, resposta rápida. Aquilo vai, que fez sim, o André veta, Ventura não. Bazar. Francisco, comece por si. João Coutinho de Figueiredo, vai ou veta? João Coutinho de Figueiredo é Presidente da República e vai à Argentina visitar Javier Milei. Vai ou veta? Vai, mas preferia que fosse uma visita de Milei a Portugal para ver se ele não anda com tão más companhias. João Coutinho de Figueiredo é Presidente da República e promulga a lei que acaba com o salário mínimo nacional. Vai ou veta? A lei acaba com o salário mínimo nacional? Veto. Embora seja conhecida a minha preferência por salários mínimos setoriais. Sim. Sim, mas... Vão ver, tenho a lição bem estudada. Hã? Tenho a lição bem estudada. É verdade. Como existe na Suécia com os liberais. O voluntário com um excelente resultado. João Coutinho de Figueiredo é Presidente da República e é confrontado com uma lei que cria um imposto sobre lucros recordes de grandes grupos económicos. Vai ou veta? Recordes ou extraordinários? Os ditos windfall? É isso mesmo. Windfall, não. Porque, não só porque isso ser um desincentivo ao crescimento das empresas, que já de si era mau, mas porque abre a porta ao recíproco. Que é quando há, por motivos também espúrios ou não previsíveis, grandes prejuízos nessas empresas, eles sentem-se têm moral para exigir o contrário. Então agora quer ser apoiado. Paguei quando... Não. Bem. Deixar estas coisas... Próximo. João Coutinho de Figueiredo é Presidente da República e convida António José Seguro para Conselheiro de Estado. Vai ou veta? Vai, eu por acaso não tenho a lista das 5 personalidades que posso
nomear para o Conselho de Estado, mas não vejo razão para não estar António José Seguro entre elas. Pronto, Já só faltam 4. Já só soube, não. Eu estava a contar ser uma delas, portanto já só soube O Chicão, pá, o Chicão está-se mesmo a fazer à febra, pá. O Chicão, pá, eu não sei o que é que lhe aconteceu. O homem veio renovado. O homem está mesmo, está engraçado, o gajo. Última pergunta. João Coutinho de Figueiredo é Presidente da República e pediria a Cristiano Ronaldo que agendasse uma reunião na Casa Branca com Donald Trump, com empresários portugueses. Vai ao veto. O Cristiano Ronaldo tem mais facilidade de marcar uma reunião na Casa Branca do que qualquer outra pessoa. Mas nos dias que correm é possível que seja verdade. Vai. Eu acho que se for o interesse de Portugal, até acho pena que o português mais notório não seja utilizado mais vezes como embaixador pro bono, entenda-se, não é aos preços da Arábia Saudita. E não é certamente para defender... Ronaldo é embaixador do turismo da Arábia Saudita. Pois, não, e não é pro bono, de certeza. É pro bono, de certeza. Mas qualquer português notório, e o mais notório, por maioria de razão, devia ser bem aproveitado. Sim. É um bom asset. Coutinho de Figueiredo, vai ao veto. Porquê é que berra tanto? A legislação laboral sem acordo com os sindicatos. Vai ao veto. Pro bono. Sem passar no Conselho Económico e Social, por acordo, veto. Apoiar António José Seguro contra Gouveia e Melo ou Marques Mendes numa eventual segunda volta. Vai ou veta? Não vou pronunciar sobre a segunda volta. Pimba! Aliás, porque vou lá estar e, portanto, não vou precisar tomar essa posição. Pimba! João Coutinho de Figueiredo! Coutinho de Figueiredo, como presidente, tentará, eu agora vou tentar regressar àquilo que não me respondeu há bocado, tentará reforçar a convergência à direita disse que era mais os partidos da direita e afastar o PSD do centro e do PS. Vai ou veta? Pode repetir a pergunta que não percebi. O Presidente vai forçar a convergência à direita? Na tentativa de reforçar os diálogos necessários com o atual quadro parlamentar, sim, o Presidente João Coutinho de Figueiredo tentará reforçar os entendimentos do Governo com a direita e afastar o PSD do PS e do centro. Não, acho que isso não compete ao Presidente da República, nem sei se isso corresponde à premissa da pergunta de aumentar a estabilidade. Pois, mas não sei. Portanto, isto para dizer que qualquer pergunta desse vai ao veta que favorecesse claramente a estabilidade, eu diria vai. Porque acho que é uma das soluções do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, não tanto pelo valor da estabilidade em si, mas porque é um pré-requisito para a boa governação e uma governação mais estável. Certo. Mas não é, esses jogos partidários têm muita atenção, porque aquilo que pode parecer aritmeticamente mais sólido pode ser politicamente menos estável. Muito bem. Privatização da TAP sem salvaguardar o hub de transporte aéreo ou o hub da manutenção em Portugal. Vai ou veta? Acho que essa decisão compete sobretudo a quem compra. Pimba! No sentido em que eu estudei a TAP um pouco quando tive que tomar posições, algumas delas bastante pouco populares de início, depois tornaram-se mainstream, e devo dizer que a TAP, sem o hub de Lisboa, perde muito interesse económico. Portanto, para nós pode ter interesse estratégico, embora há 15 anos ou 20 não havia hub de Lisboa nenhum e Portugal não me consta que tenha tido enormes problemas estratégicos por causa disso. Portanto, não é o hub em si, mas já que o temos, dá-nos alguma vantagem. Portanto, eu diria que não creio que isso nunca chegasse à mesa do Presidente da República uma proposta de compra, um contrato de adjudicação da privatização com um comprador que quisesse acabar com o hub. Não creio. Espero que não. Escolhemos também sempre uma pergunta das nossas redes sociais, onde Aí vamos nós. lançamos o desafio de quem nos segue e acompanha fazer diretamente uma pergunta aos candidatos. E eu escolhi a pergunta de Nuno Teixeira, que pergunta: como Presidente aceitaria o regresso do serviço militar obrigatório? Não. Não só porque a palavra obrigatória por si só me causa logo impressão, como aquilo que se pode dizer, chamar as competências necessárias para a atividade militar, mudaram muitíssimo nos últimos anos. Sim, e hoje já não são superíveis por pessoas com 2 anos de experiência militar. É verdade. Tem que ser
cada vez mais especialistas, cada vez mais conhecedores de tecnologia, Verdade. cada vez mais conhecedores de determinadas disciplinas que obrigam, São os receios das pessoas, na minha está tudo opinião, certo. a profissionalização das Forças Armadas. Completamente de acordo, subscrevo por Está baixo. respondido. Assino. O remate é Está a assinado a música dizer de que si. pedimos também a todos os candidatos. Qual foi a sua escolha? Dá para xingar, João? Esta dava para mais que xingar, mas não nos deixam levantar da mesa. E teve graça, eu não sabia o que é que havia de trazer, mas de repente, porque à tarde estava a ouvir as declarações dos meus estimados concorrentes e que de facto fogem às perguntas como o Diabo da Cruz, fez-me lembrar um rap, talvez o primeiro rap daqui verdadeiramente famoso em Portugal. Escrevi um artigo com esse. Sam da Kid, poeta de karaoke, adivinhaste? Aquele senhor leva um prémio, não sei qual é, porque tem aquele famoso verso, como é que é? Dizem que cantam hip hop, mas não dizem nada, vêm com poesia, mas é só fachada. Ok? Podemos ouvir? Claro. E é assim. Podemos dançar, mas só se o André começar. Não podemos levantar-nos. São poetas de karaoke. Isto o Coutrinho só trouxe esta música porque ainda não sabia que havia uma versão chamada Chi Putos do Swag. Porque se ele soubesse da existência desse som, ele tinha trazido essa. Não. Faz favor. Obrigado, João Coutinho Figueiredo. Dizem que cantam hip hop, mas não dizem nada. Obrigado Não dizem nada, faz as por ter estado Há um connosco. candidato que não faz as Obrigado, boa noite, obrigado, Francisco e Pedro também. Muito boa entrevista. Bro, isto acabar com o Sam daqui é wild. Isto é mal artista. Muito bom. Sim, senhor. Muito boa entrevista, pá. Gostei muito.